Título: Conferência 4, Parapraxias, conclusão. Senhoras e senhores, podemos considerar como resultado de nossos esforços até agora desenvolvidos e como base de nossas ulteriores investigações, o fato de as parapraxias terem um sentido. Permitam-me mais uma vez insistir em que não estou afirmando para nossos objetivos, não há necessidade de fazê-lo, que toda parapraxia que ocorre individualmente tem um sentido, embora eu pense que provavelmente seja esse o caso. Já nos satisfaz mostrarmos esse sentido em um número relativamente frequente de diferentes formas de parapraxias. Ademais, a esse respeito, as diferentes formas aqui mencionadas se comportam de modo diverso. Casos de lapsos de língua e de lapsos de escrita e outros podem ocorrer mediante uma causa puramente fisiológica. Não posso acreditar que isso ocorra nos tipos que dependem de esquecimento de nomes ou de intenções, extravios, etc. É muito provável haver casos de perda que podem ser considerados como não intencionados. De um modo geral, é verdade que apenas uma parcela dos erros que ocorrem na vida comum pode ser julgada segundo nosso ponto de vista. Os senhores devem ter em mente essas limitações quando, de hora em diante, dermos por estabelecido o fato de que as parapraxias são atos psíquicos e surgem de mútua interferência entre duas intenções. Esse é o primeiro produto da psicanálise. A psicologia, até o momento atual, nada sabia da existência dessas interferências recíprocas ou da possibilidade de que pudessem resultar em tais fenômenos. Ampliamos consideravelmente o mundo dos fenômenos psíquicos e conquistamos para a psicologia fenômenos que anteriormente não eram nele incluídos. Façamos uma pausa mais detida sobre a afirmação de que as parapraxias são atos psíquicos. Será que isso envolve uma coisa além daquilo que já dissemos, que elas possuem um sentido? Penso que não. Penso antes que a afirmação anterior de que são atos psíquicos é mais indefinida e mais facilmente passível de compreensão errônea. Tudo o que é observável na vida mental pode ocasionalmente ser descrito como fenômeno mental. A questão nesse caso é saber se o fenômeno mental específico teve origem imediata em influências somáticas, orgânicas e materiais, e assim sua investigação não fará parte da psicologia, ou se ele em primeira instância deriva de outros processos mentais, em alguma parte além daquela onde começa a série das influências orgânicas. Essa última situação que temos em vista quando descrevemos um fenômeno como processo mental, sendo por isso mais adequado
encerrar nossa afirmação desta forma, abre aspas, o fenômeno tem um sentido, fecha aspas. Por sentido entendemos significação, intenção, propósito e posição em um contexto psíquico contínuo. Existem inúmeros outros fenômenos muito semelhantes às parapraxias. Para eles, porém, esse nome não mais se ajusta. Nós os denominamos ações casuais e ações sintomáticas. Estas possuem igualmente a peculiaridade de não ter motivos, serem insignificantes e não importantes. Contudo, tem um acréscimo explicitamente o de serem desnecessárias. Distinguem-se das parapraxias porque lhes falta uma segunda intenção capaz de lhes fazer oposição e de ser perturbada por elas. Por outro lado, elas se confundem insensivelmente com gestos e movimentos que consideramos expressões das emoções. Essas ações casuais incluem toda classe de manipulações com nossas roupas ou com partes de nossos corpos ou com objetos ao nosso alcance, executadas como que por brincadeira e aparentemente sem finalidade, e incluem ademais a omissão dessas manipulações ou, além disso, melodias que murmuramos para nós mesmos. Penso que todos esses fenômenos têm um sentido e podem ser interpretados da mesma forma como as parapraxias, que eles são pequenas indicações de processos mentais mais importantes e atos psíquicos inteiramente válidos. Não me proponho, contudo, demorar-me sobre essa recente expansão do campo dos fenômenos mentais. Voltarei às parapraxias, em relação às quais importantes problemas para a psicanálise podem ser equacionados com muito maior clareza. Talvez sejam essas as questões mais interessantes que levantamos a respeito das parapraxias e que ainda não foram respondidas. Dissemos serem as parapraxias o produto de mútua interferência entre duas intenções diferentes, das quais uma pode ser chamada de intenção perturbada e a outra de intenção perturbadora. As intenções perturbadas não ensejam outras questões, porém, no que se refere às intenções perturbadoras, gostaríamos de saber, em primeiro lugar, que espécie de intenções são essas capazes de perturbar outras? E, em segundo lugar, qual é a relação das intenções perturbadoras com as perturbadas? Se me permitem, mais uma vez, tomarei lapsos de língua como representantes da classe inteira e responderei a segunda questão antes de responder a primeira. Em um lapso de língua, a intenção perturbadora pode, em seu conteúdo, custar. Está escrito custar, mas eu acredito que é estar relacionada à intenção perturbada, caso em que ela contradiz, corrige ou suplementa, ou então
Caso esse mais obscuro e mais interessante, o conteúdo da intenção perturbadora pode não ter nada a ver com o conteúdo da intenção perturbada. Não teremos qualquer dificuldade em encontrar provas da relação citada em primeiro lugar, em exemplos que já conhecemos e outros parecidos. Em quase todos os casos nos quais um lapso de língua inverte o sentido, a intenção perturbadora expressa o contrário da intenção perturbada, e a parapraxia representa um conflito entre duas tendências incompatíveis. Abre aspas, declaro aberta a sessão. Porém, preferiria que já estivesse encerrada, fecha aspas. É o sentido do lapso de língua do presidente. Uma revista política acusada de corrupção se defende em um artigo cujo clímax deveria ter sido, abre aspas, nossos leitores serão testemunhas do fato de que sempre agimos de maneira mais desinteressada pelo bem da comunidade, fecha aspas. O editor, a quem fora confiada a preparação do artigo, porém escreveu da maneira mais interesseira. Quer dizer, ele estava pensando, isso é o que estou obrigado a escrever, porém tenho ideias diferentes. Um membro do parlamento alemão que insistia em que se devia dizer a verdade ao imperador Ruckhaltlos, Ruckhaltlos, entre colchetes, sem reservas. Evidentemente ouviu uma voz interior sobressaltada com sua ousadia e por um lapso de língua mudou a palavra para Ruckhaltlos, ou seja, sem espinha dorsal, sem coragem. Nos exemplos já conhecidos dos senhores, os quais dão uma impressão de serem contrações ou abreviações, o que temos diante de nós são correções, acréscimos e continuações, por meio dos quais uma segunda intenção se faz sentir ao lado da primeira, abre aspas, os fatos vieram a Vorschein, ou seja, a luz, melhor dizer, de uma vez eram Schweinereien, ou seja, porcarias, pois bem, então os fatos vieram a Vorschein, fecha aspas. Abre aspas, os que entendem disso podem ser contados nos dedos de uma mão. Não existe realmente apenas uma pessoa que entende disso, portanto, pode ser contada em um só dedo, fecha aspas. Ou, abre aspas, meu marido pode comer e beber o que quer, mas, como sabem, eu não me submeto à vontade em nada, absolutamente, então, ele pode comer e beber o que eu quero, fecha aspas. Em todos esses casos, o lapso de língua surge, pois, do conteúdo da própria intenção perturbada ou está em conexão com ela. A outra espécie de relação entre as duas intenções mutuamente interferentes parece enigmática. Se a intenção perturbadora não tem nada a ver com a intenção perturbada, de onde pode ter se originado e por que se faz notar como uma perturbação nesse determinado ponto?
A observação que por si só é capaz de dar-nos a resposta para isso mostra que a perturbação surge de uma sequência de ideias que pouco antes se apossou da pessoa referida e produz esse efeito subsequente, havendo ou não já sido expressa no discurso. Portanto, na realidade, deve ser descrita como uma perseveração, embora não necessariamente como a perseveração das palavras faladas. Também nesse caso está presente um elo associativo entre as intenções perturbadoras e as perturbadas, porém não é situado em seu conteúdo, e sim construído artificialmente, muitas vezes através de vias associativas extremamente tortuosas. Aqui está um exemplo simples desse aspecto derivado de minha própria experiência. Certa vez encontrei nas aprazíveis Dolomitas 2 senhoras vienenses vestidas em trajes de passeio. Acompanhei-as parte do caminho e conversamos sobre as delícias e também as atribulações de passar um feriado daquela maneira. Uma das senhoras admitiu que passar assim o dia tinha como consequência uma boa dose de desconforto. Abre aspas. Certamente não é de todo agradável, dizia, quando se esteve o dia inteiro perambulando ao sol e transpirando até pela blusa e a camisa, fecha aspas. Nesta frase, ela teve de vencer uma leve hesitação em determinado ponto e prosseguiu, abre aspas. Mas então, quando se vai nas Hos, N-A-C-H, espaço, H-O-S-E. E se pode mudar reticências, fecha aspas. Esse lapso de língua não foi analisado, contudo, espero que possam compreendê-lo facilmente. A intenção da senhora fora, obviamente, a de dar uma lista mais completa de suas roupas, blusa, camisa e hos, ou seja, calças. Razões de decoro levaram-na a omitir qualquer menção às hos. Porém, na frase seguinte, com seu conteúdo bastante independente, a palavra não dita emergiu como uma distorção da outra de som semelhante nas house, ou seja, para casa. Agora, porém, podemos voltar à questão principal que por muito tempo adiamos. Que espécie de intenções são essas que encontram expressão nessa forma incomum como perturbadoras de outras intenções? Bem, evidentemente elas são de espécies muito diferentes entre as quais devemos procurar o fator comum. Com isso em mente, se examinarmos determinado número de exemplos, esses logo se enquadrarão em 3 grupos. O primeiro grupo contém aqueles casos nos quais a intenção perturbadora é do conhecimento de quem fala e, além disso, foi por este percebida antes de cometer o lapso de língua. Assim, no lapso do Vorschwein, a pessoa que falava admitiu não somente haver feito julgamento
schweinereien, sobre os fatos em questão, mas também admitiu que tivera intenção, da qual depois recuou de expressar seu julgamento em palavras. Um segundo grupo é formado por outros casos nos quais a intenção perturbadora é igualmente reconhecida como tal pela pessoa que fala, porém nesses casos a pessoa não se apercebia de que a intenção estava atuando dentro dela, tão logo acabou de cometer o lapso. Desse modo, ela aceita nossa interpretação de lapso, ainda assim permanece surpresa com o mesmo. Exemplos desse tipo de atitude talvez possam ser encontrados em outras espécies de parapraxias mais facilmente do que nos lapsos de língua. Em um terceiro grupo, a interpretação da intenção perturbadora é vigorosamente rejeitada por aquele que incorreu no lapso. Não apenas nega que essa intenção estava atuante nele antes de cometer o lapso, mas procura sustentar a afirmação de que tal intenção lhe é inteiramente estranha. Recordam-se do exemplo do arroto e da vigorosa contestação que me foi apresentada pelo orador? Pelo fato de eu revelar sua intenção perturbadora, como os senhores sabem, até agora em nossas opiniões ainda não chegamos a um acordo a respeito desses casos. Eu não daria maior importância à contestação formulada pelo proponente do brinde e persistiria serenamente em minha interpretação, ao passo que os senhores, suponho, ainda afetados pelo protesto daqueles, levantam a questão de saber se não deveríamos desistir de interpretar parapraxias dessa espécie e considerá-las como atos puramente fisiológicos, no sentido pré-analítico. Bem posso imaginar que coisa os intimida. Minha interpretação abriga a hipótese de que, quando uma pessoa fala, podem ser expressas intenções das quais ela própria nada sabe, e que eu, contudo, posso inferir a partir de provas circunstanciais. Os senhores se detêm ao arrostar essa hipótese nova e momentosa. Posso entender isso, e lhes dou razão nesse ponto. No entanto, uma coisa é certa: se os senhores querem aplicar coerentemente a compreensão das parapraxias confirmada por tantos exemplos, terão de se decidir a aceitar a estranha hipótese que mencionei. Caso não possam fazê-lo, mais uma vez precisarão abandonar o entendimento das parapraxias que os senhores vêm de adquirir. Consideremos por um momento que coisa é essa que une os três grupos, o que é aquilo que os três mecanismos dos lapsos de língua têm em comum. Isso, felizmente, é um fato inequívoco. Nos dois primeiros grupos, a intenção perturbadora é reconhecida pela pessoa que comete o lapso. Ademais, no primeiro grupo, essa intenção se revela imediatamente antes do lapso. Porém, em ambos os casos, ela é repelida.
o orador decide não expressá-la verbalmente e, após isso, ocorre o lapso de língua. Após isso, quer dizer que a intenção que foi repelida é expressa em palavras contra a vontade de quem fala, seja alterando a expressão da intenção permitida, seja confundindo-se com essa expressão ou realmente tomando seu lugar. Este é, pois, o mecanismo do lapso de língua. Em minha opinião, posso fazer com que aquilo que acontece no terceiro grupo se harmonize completamente com o mecanismo que descrevi. Apenas tenho de supor ser o diferente grau em que a intenção é repelida, aquilo que distingue esses três grupos dos outros. No primeiro grupo, a intenção existe e se faz notar antes de o orador expressá-la, só então é rejeitada e faz sua desforra no lapso de língua. No segundo grupo, a rejeição vai além. A intenção já deixou de ser perceptível antes de a pessoa expressá-la no lapso, de modo muito estranho. Isso absolutamente não impede que ela tenha sua parte na causa do lapso. Essa conduta, porém, nos facilita a explicação do que acontece no terceiro grupo. Eu me aventuraria a supor que uma intenção também possa conseguir expressar-se em uma parapraxia quando foi repelida e não foi percebida durante um tempo considerável, talvez por um tempo muito longo, e pode, por essa razão, ser negada francamente pelo orador. Conquanto os senhores ponham de lado o problema do terceiro grupo, não podem deixar de concluir a partir das observações que fizemos nos outros casos que a supressão da intenção de alguém que fala de dizer algo é a condição indispensável para que ocorra um lapso de língua. Agora podemos pretender havermos feito maiores progressos em nossa compreensão das parapraxias. Sabemos não apenas que elas são atos mentais nos quais podemos detectar sentido e intenção. Sabemos não apenas que acontecem por mútua interferência entre duas intenções diferentes, porém, além disso, sabemos que uma dessas intenções deve ter sido, de alguma forma, coagida a não ser posta em execução antes de poder manifestar-se como uma perturbação da outra intenção. Deve ter sido perturbada antes de poder ser um elemento perturbador. Isso não significa naturalmente que já tenhamos conseguido uma completa explicação dos fenômenos que denominamos parapraxias. Vemos aflorarem imediatamente novas interrogações e, geralmente, suspeitamos que, quanto mais se estende nossa compreensão, mais ocasiões haverá para surgirem novas questões. Podemos perguntar, por exemplo, da razão por que as coisas não poderiam ser mais simples.
Se o propósito é repelir determinada intenção, em vez de colocá-la em execução, o ato de repelir deveria ser bem-sucedido, de modo que a intenção absolutamente não se manifestasse ou, por outro lado, a repulsa poderia falhar de forma que a intenção que devia ter sido repelida se manifestaria completamente. As parapraxias, porém, são resultado de um acordo, constituem um meio êxito e um meio fracasso para cada uma das duas intenções. A intenção que está sendo desafiada não é completamente suprimida, salvo em casos especiais, nem é levada a cabo em sua íntegra. Podemos concluir que determinadas condições especiais devem prevalecer para que uma interferência ou ajuste desse tipo aconteçam. No entanto, não podemos formar nenhuma ideia sobre que condições são essas, e não penso que poderíamos descobrir esses fatores desconhecidos penetrando mais a fundo no estudo das parapraxias. Será necessário, isto sim, examinar primeiramente outras regiões obscuras da vida mental. Somente a partir das analogias que aí obtivermos, encontraremos a coragem de estabelecer as hipóteses necessárias para lançar uma luz mais penetrante sobre as parapraxias e acrescento mais uma coisa: trabalhar com base em pequenos indícios, como constantemente temos o hábito de fazer nessa área, tem seus próprios perigos. Existe uma doença mental, a paranoia combinatória, na qual a exploração de pequenos indícios como esses é levada a graus ilimitados e naturalmente não pretendo afirmar que as conclusões construídas sobre tais fundamentos sejam invariavelmente corretas. Podemos tão somente nos precaver desses riscos pela ampla base de nossas observações, pela repetição de impressões semelhantes originárias das mais variadas esferas da vida mental. Nesse ponto, portanto, vamos abandonar a análise das parapraxias. Existe, contudo, mais um ponto para o qual chamaria a atenção dos senhores. Eu lhes pediria que fixassem na memória como um modelo a maneira como temos tratado esses fenômenos. Os senhores podem aprender desse exemplo quais os objetivos de nossa psicologia. Buscamos não apenas descrever e classificar fenômenos, mas entendê-los como sinais de uma ação recíproca de forças na mente, como manifestação de intenções com finalidade, trabalhando concorrentemente ou em oposição recíproca. Interessa-nos uma visão dinâmica dos fenômenos mentais. Em nossa opinião, os fenômenos que são percebidos devem ceder lugar e importância a tendências que são apenas hipotéticas. Por conseguinte, não nos aprofundaremos mais nas parapraxias, contudo, ainda podemos realizar um rápido reconhecimento da extensão dessa área, no decorrer do qual, mais uma vez, encontramos coisas que já conhecemos, mas que também
revelarão algumas novidades. Nesse reconhecimento, manterei a divisão em 3 grupos que propus inicialmente: lapsos de língua reunidos com suas formas cognatas, lapsos de escrita, lapsos de leitura e lapsos de audição. Esquecimento subdividido segundo os objetos de esquecimento, nomes próprios, palavras estrangeiras, intenções e impressões, e atos descuidados, extravio e perda. Os erros, no aspecto que nos interessa, situam-se em parte entre os esquecimentos e em parte nos atos descuidados. Já abordamos bastante detalhadamente os lapsos de língua, contudo, existem mais alguns pontos a acrescentar. Os lapsos de língua são acompanhados por determinados fenômenos emocionais menores, não de todo destituídos de interesse. Ninguém aprecia cometer lapsos de língua e assiduamente deixamos de ouvir nossos próprios lapsos, embora jamais deixemos de ouvir o de outras pessoas. Os lapsos de língua também são, em certo sentido, contagiosos. Absolutamente não é fácil falar sobre lapsos de língua sem cometer alguns lapsos de língua próprios. As formas mais triviais desses lapsos, precisamente aquelas não consignadas a projetar uma luz especial sobre os processos mentais ocultos, possuem razões que, não obstante, não são difíceis de discernir. Por exemplo, se alguém pronunciou com emissão breve uma vogal longa em virtude de um distúrbio que afeta a palavra por uma ou outra razão, logo após pronunciará como longa uma vogal subsequente breve, cometendo assim um novo lapso de língua para compensar o anterior. Da mesma forma, se a pessoa pronuncia um ditongo incorreta e descuidadamente, por exemplo, pronunciar um, entre aspas, eu ou, abre aspas, e como ei, fecha aspas, procurará compensar isso trocando um ei subsequente por um eu ou por um oi. Aqui o fator decisivo parece ser uma consideração para com a impressão causada nos ouvintes. Estes não deveriam supor que, para o orador, é indiferente a maneira como trata sua língua-mãe. A segunda distorção, a que compensa a primeira, realmente tem o propósito de dirigir a atenção do ouvinte para a primeira e de lhe assegurar que o orador também a percebeu. Os lapsos de língua mais comuns, simples e triviais são contrações e antecipações ocorrentes em partes insignificantes do falar. Por exemplo, em uma frase um tanto longa pode-se cometer um lapso de língua que antecipa a última palavra do que se pretende dizer. Isso causa uma impressão de impaciência por ver terminada a frase e, em geral, constitui evidência de uma certa antipatia contra o ato de comunicar a frase ou contra o
todo do comentário que se está fazendo. Chegamos assim a casos marginais em que as diferenças entre a opinião psicanalítica a respeito de lapsos de língua e a opinião fisiológica comum se fundem uma na outra. É de supor que, nestes casos, esteja presente um propósito de perturbar a intenção do discurso, porém, tal propósito apenas consegue fazer notar sua presença e não aquilo que ele próprio visa. A perturbação que ele produz se faz então segundo certas influências fonéticas ou atrações associativas. Pode ser considerada resultado de a atenção ter sido desviada da intenção do discurso. Contudo, nem essa perturbação da atenção, nem as tendências à associação que se tornaram atuantes atingem a essência do processo. Este, apesar de tudo, se mantém como a indicação da existência de uma intenção que é perturbadora da intenção do discurso, embora a natureza dessa intenção perturbadora não possa ser avaliada a partir de suas consequências, conforme é possível fazê-lo em todos os casos de lapsos de língua mais bem definidos. Os lapsos de escrita aos quais passaremos agora são tão afins dos lapsos de língua que nada de novo podemos esperar deles. Talvez possamos acrescentar algum pequeno ponto adicional. Os pequenos lapsos de escrita extremamente comuns, contrações e antecipações de palavras que deveriam vir depois, especialmente de palavras do fim de frases, indicam mais uma vez um desprazer geral de escrever e impaciência por ver o trabalho terminado. Determinados produtos mais marcantes de lapsos de escrita possibilitam reconhecer a natureza e o objetivo da intenção perturbadora. Ao encontrar um lapso de escrita em uma carta, sabe-se geralmente que havia algo de diferente com seu autor. Porém, não se pode sempre descobrir o que se passava com ele. Um lapso de escrita passa despercebido da pessoa responsável com a mesma frequência com que sucede com os lapsos de língua. A seguinte observação é digna de nota. Como sabemos, há pessoas que têm o hábito de reler todas as cartas que escrevem antes de enviá-las. Outras não. Via de regra, porém, quando excepcionalmente o fazem, sempre encontram alguns lapsos de escrita que chamam a atenção e que elas podem corrigir então. Como se explica isso? É como se essas pessoas soubessem que haviam cometido um erro ao escrever a carta. Podemos realmente acreditar nesse fato? Um problema interessante diz respeito à importância prática dos lapsos de escrita. Os senhores certamente podem recordar o caso de um assassino H. que encontrou os meios de obter de instituições científicas culturas de bactérias patogênicas altamente perigosas, apresentando-se como bacteriologista. Usou então essas culturas com a finalidade de se
desfazer de suas ligações próximas através desse método moderníssimo. Ora, certa ocasião esse homem se queixou aos diretores de um desses institutos que as culturas a ele enviadas eram ineficazes, porém cometeu um lapso de escrita e, em vez de escrever, abre aspas, em meus experimentos com camundongos ou porquinhos da Índia, escreveu muito claramente: em meus experimentos com homens. Os cientistas do instituto ficaram chocados com o lapso, contudo, pelo que sei, daí não tiraram qualquer conclusão. Pois bem, o que pensam os senhores? Não deveriam os cientistas, pelo contrário, ter tomado o lapso de escrita como uma confissão e iniciado uma investigação que teria posto um fim imediato às atividades do assassino? Por ignorarem nossas opiniões sobre parapraxias, não foram responsáveis, nesse caso, por uma omissão de importância prática? Ora, penso que um lapso de escrita como esse deveras me pareceria muito suspeito, porém, algo de grande importância se opõe a que seja qualificado como confissão. O assunto não é tão simples assim. O lapso certamente era uma prova circunstancial, mas não era suficiente por si mesmo para dar início a uma investigação. É verdade que o lapso de escrita disse que ele estava ocupado com ideias de infectar pessoas. Entretanto, não tornou possível decidir se essas ideias deveriam ser tomadas como clara intenção de causar dano ou como uma fantasia sem importância prática. É mesmo possível que um homem que tivesse cometido um lapso como esse teria todas as justificativas objetivas para negar a fantasia e a repudiaria como algo inteiramente estranho para ele. Os senhores compreenderão ainda melhor essas possibilidades quando mais adiante viermos a considerar a diferença entre realidade psíquica e material. Assim, esse é mais um exemplo de parapraxia que adquire importância a partir de eventos subsequentes. Com os lapsos de leitura, chegamos a uma situação psíquica que difere sensivelmente daquela encontrada em lapsos de língua ou lapsos de escrita. Aqui, uma das duas intenções em mútua competição é substituída por uma estimulação sensorial e talvez por isso resiste menos. O que a pessoa vai ler não é derivado de sua própria vida mental, como algo que se propõe escrever. Em grande número de casos, portanto, um lapso de leitura consiste em uma substituição completa. Substitui-se por outra palavra que deve ser lida, sem haver necessariamente qualquer conexão de conteúdo entre o texto e o produto do lapso de leitura, o qual depende, via de regra, de semelhança verbal. O melhor exemplo desse grupo é o de Lichtenberg, Agamenon, por Angenomen. Se quisermos descobrir a intenção perturbadora que produziu o lapso de leitura, devemos deixar inteiramente de lado o texto que foi lido erroneamente e podemos começar a investigação analítica com duas perguntas. Qual é a primeira associação ao produto do lapso de leitura? E em que situação ocorreu o lapso
de leitura. Às vezes, o conhecimento dessa situação é, por si só, suficiente para explicar o lapso de leitura. Por exemplo, um homem sob a pressão de uma necessidade urgente vagava por uma cidade estranha quando viu a palavra closet house numa grande tabuleta no primeiro andar de um prédio. Mal teve tempo suficiente para se surpreender com o fato de a tabuleta estar colocada tão alta quando descobriu que, estritamente falando, o que deveria ter lido era Corset House. Em outros casos, um lapso de leitura precisamente do tipo que é muito independente do conteúdo do texto requer uma análise detalhada, impossível de se efetuar sem a prática da técnica de psicanálise e sem seu apoio. Como regra, entretanto, não é tão árduo encontrar explicação para um lapso de leitura. A palavra substituída imediatamente revela, como no exemplo Agamenon, o círculo de ideias do qual surgiu a perturbação. Na atual época de guerra, por exemplo, é coisa muito comum os nomes de cidades e de generais e de termos militares que estão constantemente zumbindo à nossa volta serem lidos onde quer que nossos olhos encontrem palavras semelhantes. Tudo aquilo que nos interessa e nos preocupa se põe no lugar do que é estranho e ainda destituído de interesse. Imagens residuais de pensamentos anteriores perturbam novas percepções. Com os lapsos de leitura também não faltam os casos de outra espécie, nos quais o texto daquilo que se lê desperta por si mesmo a intenção perturbadora, a qual de imediato transforma em seu contrário. O que deveríamos ler era alguma coisa de indesejado, e a análise nos convencerá de que o intenso desejo de rejeitar o que estávamos lendo deve ter sido responsável por sua alteração. Nos casos mais frequentes de lapsos de leitura que mencionamos no início, inexistiam os dois fatores aos quais consignamos o importante papel no mecanismo das parapraxias: o conflito entre dois propósitos e a repulsa a um deles, que faz sua represália produzindo a parapraxia. Não que algo em contrário ocorra no lapso de leitura. A proeminência da ideia que leva ao lapso de leitura é, contudo, muito mais perceptível do que a repulsa que essa ideia pode ter percebido previamente. São esses dois fatores os que encontramos com mais evidência nas diferentes situações em que ocorrem parapraxias de esquecimento. O esquecimento de intenções é bem livre de ambiguidades, como já vimos. Sua interpretação não é objeto de controvérsias, nem mesmo por parte dos leigos. O propósito que perturba a intenção é, em todos os casos, uma contra-intenção,
uma relutância, e tudo o que nos resta saber a seu respeito é porque ele não se expressou em alguma forma diversa e menos disfarçada. No entanto, a presença dessa contravontade é inquestionável. Vez e outra também conseguimos entrever algo dos motivos que compelem essa contravontade a ocultar-se, agindo subrepticiamente por intermédio da parapraxia. Ela sempre atinge seu objetivo, ao passo que seria seguramente repudiada se emergisse como franca oposição. Se alguma importante modificação na situação psíquica se realiza entre a formação da intenção e sua execução, em consequência do que não mais existe a cogitação de executar a intenção, então o esquecimento da intenção se exclui da categoria das parapraxias. Já não parece mais estranho havê-la esquecido e nos apercebemos de que teria sido desnecessário lembrarmos-nos dessa intenção. Depois disso, ela se extingue em forma permanente ou temporária. O esquecimento de uma intenção somente pode ser denominado parapraxia quando não pudermos acreditar que a intenção tenha sido interrompida desse último modo. Os casos de esquecimento de uma intenção geralmente são tão uniformes e tão evidentes que, por essa mesma razão, não interessam a nossa investigação. Assim mesmo, existem dois pontos em que algo de novo podemos aprender a partir de um estudo dessas parapraxias. O esquecimento de uma intenção, isto é, a omissão de executá-la, revela, como dissemos, uma contravontade que lhe é hostil. Sem dúvida, esse fato procede. Nossas investigações, porém, mostram que a contravontade pode ser de dois tipos, direto e indireto. O que dou a entender com este último é ilustrado mais adequadamente com um ou dois exemplos. Se um benfeitor se esquece de interceder junto a uma terceira pessoa em benefício de seu protege, isso pode acontecer porque não está realmente muito interessado no protege e, portanto, não tem grande desejo de falar em benefício deste. De qualquer forma, é esse o modo como o protege entenderá o esquecimento de seu protetor. Contudo, as coisas podem ser mais complexas. No protetor, a contravontade, opondo-se à execução da intenção, pode ter outra origem e pode ser voltada em direção a um ponto bem diferente. Pode não ter nada a ver com o protege, mas talvez pode ser dirigida contra a terceira pessoa junto a quem a recomendação devia ter sido feita. Assim,
A partir disso, os senhores mais uma vez verificam as dúvidas que se erguem como obstáculo a uma aplicação prática de nossas interpretações. Apesar da interpretação correta do esquecimento, o protege corre o risco de ser demasiado desconfiado e de fazer grave injustiça ao seu protetor. Ou suponhamos que alguém se esqueça de um compromisso que prometeu manter com alguma outra pessoa. A razão mais frequente para isso será, sem dúvida, uma franca rejeição ao encontro com essa pessoa. Contudo, em um caso assim, a análise poderia demonstrar que a intenção perturbadora não se referiu a essa pessoa, mas estava dirigida contra o lugar planejado para o encontro e foi evitado por conta de uma lembrança desagradável referente ao lugar. Ou ainda, se alguém se esquece de pôr uma carta no correio, o contrapropósito pode basear-se no conteúdo da carta. De modo algum, porém, se exclui a hipótese de a carta poder ser inocente em si mesma e poder apenas estar sujeita ao contrapropósito, de vez que algo referente a ela faz lembrar uma outra carta escrita em alguma ocasião anterior, que ofereceu à contra-vontade um ponto direto de ataque. Pode-se dizer, portanto, que aqui a contra-vontade foi transferida da carta anterior, que a justificou à carta atual, em relação à qual não havia motivos de preocupação. Os senhores verificam então que devemos ser moderados e previdentes ao aplicar nossas interpretações. E isso se justifica. As coisas que são psicologicamente equivalentes podem, na prática, ter grande variedade de significados. Fenômenos como esses últimos podem parecer muito inusitados para os senhores e talvez se inclinarão a supor que uma contra-vontade indireta já indica tratar-se de um processo patológico. Posso assegurar-lhes, contudo, que ela ocorre também dentro dos limites do que é normal e sadio. Ademais, não devem me interpretar mal. Estou longe de admitir que nossas interpretações analíticas sejam indignas de confiança. As ambiguidades no esquecimento das intenções que venho mencionando existem apenas enquanto não tenhamos feito uma análise do caso e apenas quando fazemos nossas interpretações com base em nossas hipóteses gerais. Se efetuarmos uma análise na pessoa em questão, invariavelmente descobrimos com suficiente certeza se a contra-vontade é direta ou que outra origem possa ter. O segundo ponto que tenho em mente é o seguinte: se em uma grande maioria de casos encontramos confirmação do fato de que o esquecimento de uma intenção remonta
a uma contravontade, podemos ousar estender a solução a um outro grupo de casos nos quais a pessoa em análise não confirma e sim nega a contravontade que inferimos. Tomem como exemplo disso eventos tão extremamente comuns como esquecer de devolver livros que se tomaram emprestados ou de pagar contas ou dívidas. Com a pessoa em questão, nos aventuremos a insistir em que nela existe uma intenção de conservar consigo os livros e de não pagar as dívidas. A pessoa negará essa situação, porém não será capaz de fornecer qualquer outra explicação para sua conduta. Com isso, prosseguiremos dizendo-lhe que tem essa intenção, mas sem nada saber da mesma, embora para nós isso seja suficiente, porquanto nos revela a presença da intenção que origina nela o esquecimento. A pessoa pode repetir-nos que deveras se esqueceu. Agora reconhecerão a situação como uma tal em que nós mesmos anteriormente nos encontramos. Se quisermos prosseguir com nossas interpretações das parapraxias tão frequentemente comprovadas como acertadas, até uma conclusão coerente, somos compelidos à inevitável hipótese de que nas pessoas existem propósitos capazes de se tornar atuantes sem que elas saibam da existência deles. Isso, contudo, nos leva a contrariarmos todas as opiniões dominantes, tanto na vida comum como na psicologia. O esquecimento de nomes próprios e de nomes estrangeiros, tanto como o de palavras estrangeiras, pode, semelhantemente, ser rastreado até uma contraintenção que se volta direta ou indiretamente contra o nome em questão. Já lhes apresentei diversos exemplos de aversão direta. A causação indireta é, contudo, particularmente frequente nesses casos e, em geral, apenas pode ser estabelecida por meio de análises cuidadosas. Por exemplo, durante a guerra atual, que nos obrigou a abandonar tantos dos nossos divertimentos anteriores, nossa capacidade de recordar nomes sofreu muito em consequência das mais estranhas associações. Há pouco tempo atrás verifiquei que eu era incapaz de reproduzir o nome de Piacenza, pacata cidade da Morávia, e a análise demonstrou que aquilo que era responsável pelo fato não era nenhuma hostilidade direta contra ela, senão sua similitude no som com o nome do Palazzo Bisenzzi em Orvieto, que tive o prazer de visitar repetidas vezes no passado.
Aqui, pela primeira vez, descobrimos nessa razão de se opor à recordação de um nome, um princípio que depois irá revelar sua enorme importância na causação dos sintomas neuróticos. A memória tem aversão por recordar tudo que está em conexão com sentimentos de desprazer e com a reprodução daquilo que renova o desprazer. Essa intenção de evitar o desprazer emergente da lembrança ou de outros atos psíquicos, essa fuga psíquica do desprazer pode ser reconhecida como a causa atuante fundamental não apenas do esquecimento de nomes, mas também de muitas outras parapraxias, como as omissões, os erros e assim por diante. O esquecimento de nomes, entretanto, parece ser sobremodo facilitado psicofisiologicamente e, por esse motivo, há casos em que não se pode confirmar a interferência de um motivo de desprazer. Se alguém tem determinada tendência para esquecer nomes, a investigação analítica mostrará que os nomes lhe fogem não apenas porque em si não os aprecia ou porque lhe lembram algo desagradável, porém também porque nesse caso o nome pertence a outro círculo de associações com as quais a pessoa está mais intimamente relacionada. O nome está, digamos, ali ancorado e se mantém fora de contato com outras associações que foram momentaneamente ativadas. Se os senhores se recordarem dos truques mnemotécnicos, verificarão com certa surpresa que as mesmas cadeias associativas deliberadamente estabelecidas para evitar que nomes sejam esquecidos também podem nos levar a esquecê-los. O mais notável exemplo desse fato é o que se refere aos nomes próprios de pessoas, os quais naturalmente possuem importância psíquica bastante diferente para diferentes pessoas. Para ilustrá-lo, tomemos um primeiro nome como Teodoro. Para alguns dos senhores ele não terá qualquer significação especial. Para outros será o nome de seu pai, do irmão ou de um amigo, ou seu próprio nome. Assim, a experiência analítica lhes mostrará que a primeira pessoa, ou melhor, a primeira dessas pessoas não corre nenhum risco de esquecer de que algum estranho usa esse nome, ao passo que as outras terão constantemente a tendência de negar a estranhos um nome que lhes parece reservado a ligações íntimas. Ora, se os senhores considerarem que essa inibição associativa pode coincidir com a atuação do princípio de desprazer e, ademais, com um mecanismo indireto, estarão em condições de formar uma ideia adequada das complexidades existentes na
causação do esquecimento temporário de um nome. Uma análise apropriada irá, porém, desemaranhar uma dessas meadas. O esquecimento de impressões e de experiências demonstra de forma muito mais clara e exclusiva do que o esquecimento de nomes. A atuação da intenção de manter coisas desagradáveis fora da memória. Naturalmente, nem toda a área desse tipo de esquecimento se situa dentro da categoria das parapraxias, mas apenas casos tais como aqueles que, medidos pelo padrão de nossas experiências habituais, nos parecem admiráveis e inexplicáveis. Por exemplo, quando o esquecimento atinge impressões que são muito recentes ou importantes, ou quando a lembrança perdida abre uma brecha naquilo que é, por seu lado, uma bem memorizada cadeia de acontecimentos. Por que e de que modo somos capazes de esquecer em geral e, entre outras coisas, esquecer experiências que certamente deixaram em nós uma impressão mais profunda, tal como os acontecimentos dos anos mais remotos de nossa infância? Isso constitui outro problema no qual querer evitar impulsos desagradáveis desempenha determinado papel e, contudo, está longe de constituir a explicação completa. É fato inequívoco que as impressões desagradáveis são facilmente esquecidas. Diversos psicólogos observaram, e o grande Darwin se impressionava tanto com isso que tornou regra de ouro anotar com cuidado especial quaisquer observações que parecessem desfavoráveis à sua teoria, de vez que se havia convencido de que precisamente elas não permaneceriam em sua memória. Uma pessoa que pela primeira vez ouve falar nesse princípio do afastamento de lembranças desagradáveis por meio do esquecimento, raramente deixa de objetar que, pelo contrário, em sua experiência as coisas aflitivas são especialmente difíceis de esquecer e insistem em retornar contra sua vontade, a fim de atormentá-la. Lembranças, por exemplo, de insultos e humilhações. Isso também é um fato verídico, contudo, a objeção não procede. É importante e oportuno começar a levar em conta o fato de que a vida mental é a arena e o campo de batalha de intenções que se opõem reciprocamente, ou, para dizê-lo de modo não dinâmico, que se constitui de contradições e de pares de contrários. A prova da existência de determinado propósito não é argumento contra a existência de um propósito oposto. Há lugar para ambos. É apenas uma questão de saber como se colocam esses contrários, um em relação ao outro, e que efeitos são produzidos por um e por outro. Perda e extravio são de particular interesse para nós, devido aos vários significados que podem
ter. Isto é, devido à multiplicidade das intenções que podem se servir dessas parapraxias, todos os casos têm em comum o fato de ter existido um desejo de perder algo. Diferem quanto à origem e quanto ao objetivo desse desejo. Perdemos uma coisa quando está gasta, quando pretendemos substituí-la por outra melhor, quando não gostamos mais dela, quando ela procedeu de alguém com quem não estamos nos relacionando bem, ou quando a adquirimos em circunstâncias que não desejamos mais rememorar. Deixar cair, danificar ou quebrar um objeto podem servir à mesma finalidade na esfera da vida social. Segundo se diz, a experiência demonstrou que as crianças indesejadas e ilegítimas são muito mais frágeis do que aquelas concebidas legitimamente. Não é necessário atingir a crua técnica das criadeiras profissionais de crianças para chegar a tal resultado. Determinada dose de negligência no trato com as crianças deve ser suficiente. A preservação de coisas pode estar sujeita às mesmas influências que o cuidado com as crianças. No entanto, as coisas podem ser condenadas a serem perdidas sem que seu valor tenha sofrido qualquer diminuição. Isto é, quando há uma intenção de sacrificar algo ao destino a fim de se proteger de uma outra perda que se teme. A análise nos revela que entre nós ainda é muito comum exorcizar o destino dessa maneira, e assim nossa perda muitas vezes é um sacrifício voluntário. Da mesma forma, a perda também pode servir à intenção de desafio ou autopunição. Para resumir, são incontáveis as mais remotas razões para a intenção de se desfazer de uma coisa por meio de sua perda. Os autocuidados, assim como os outros erros, muitas vezes são usados para satisfazer desejos que uma pessoa deveria negar existirem em si própria. Neles, a intenção se dissimula em um auspicioso acidente, por exemplo, como aconteceu a um de meus amigos. Um homem pode ser obrigado, obviamente contra sua vontade, a viajar de trem para visitar alguém perto da cidade em que vive, e em uma estação onde deve fazer baldeação, então pode, por engano, embarcar num trem que o leva de volta ao local de onde veio, ou alguém numa viagem pode estar desejoso de fazer uma parada em uma estação intermediária, porém estar impedido de fazê-lo devido a outras obrigações, podendo assim negligenciar ou perder uma conexão
de modo que, em última análise, é obrigado a interromper sua viagem da maneira como queria, ou o que sucedeu a um de meus pacientes. Eu lhe havia proibido telefonar à moça de quem estava apaixonado, e quando quis telefonar para mim, pediu o número errado por engano, ou enquanto estava pensando em alguma outra coisa, e de repente se viu com o número do telefone da moça. Um bom exemplo de descuido cabal com repercussão prática é proporcionado pela observação feita por um engenheiro em seu relato dos fatos que antecederam um caso de danos materiais. Há algum tempo atrás eu trabalhava com diversos estudantes no laboratório da escola técnica, numa série de complexas experiências sobre elasticidade, um trabalho que tínhamos assumido voluntariamente e, contudo, começava a exigir mais tempo de que prevíramos. Um dia, quando retornava ao laboratório com meu amigo F, este comentou como o aborrecia perder tanto tempo justamente naquele dia, quando tinha tantas outras coisas para fazer em casa. Não pude deixar de concordar com ele e, com algum gracejo referindo-me a um acidente na semana anterior, acrescentei: esperemos que a máquina falhe novamente, pois assim poderemos parar com o trabalho e ir para casa cedo. Ao distribuir o trabalho, sucedeu que a F coube a regulagem da válvula da prensa, isto é, estava incumbido de abrir cuidadosamente a válvula para deixar o fluido sob pressão sair lentamente do acumulador para o cilindro da prensa hidráulica. O homem que conduzia a experiência colocou-se junto ao manômetro e, quando se atingiu a pressão correta, ordenou em voz alta: pare! A palavra de comando F agarrou a válvula e torceu-a com toda a força para a esquerda. Todas as válvulas, sem exceção, fecham-se girando para a direita. Isso fez com que a pressão total do acumulador passasse subitamente para a prensa, um esforço para o qual não estavam destinados os canos de ligação, de forma que um desses canos imediatamente explodiu, um acidente bastante inócuo para a máquina, porém suficiente para nos obrigar a suspender o trabalho por esse dia e irmos para casa. O surpreendente, aliás, é que, quando estávamos discutindo o caso algum tempo depois, meu amigo F não tinha a mínima recordação de meu comentário, que eu recordava fielmente. Isso pode levar os senhores a suspeitar de que não é apenas um inocente acaso que transforma as mãos de nossas empregadas domésticas em perigosos inimigos de nossos objetos de casa. E os senhores também podem se perguntar se é obra do acaso quando as pessoas se machucam e arriscam sua própria segurança. Essas são noções cuja validade os senhores, surgindo a ocasião, podem se dedicar a comprovar analisando suas próprias observações. Senhoras e senhores, isso está longe de ser
tudo quanto se poderia dizer a respeito de parapraxias. Muita coisa resta examinar e discutir. Fico, contudo, satisfeito se nossa discussão do assunto até aqui, de certa forma, agitou suas opiniões anteriores e os deixou um tanto mais preparados para aceitar outras novas. Contento-me de resto com deixá-los defrontando-se com uma situação não esclarecida. Não podemos estabelecer nossas doutrinas a partir de um estudo das parapraxias e não estamos obrigados a extrair nossas provas a partir apenas desse material. O grande valor das parapraxias para os objetivos que almejamos consiste no fato de serem fenômenos muito comuns, que além de tudo podem ser observados com facilidade em cada um e ocorrer sem absolutamente implicar em doenças. Existe apenas uma das questões dos senhores não respondida, a qual eu, antes de terminar, gostaria de verbalizar. Conforme verificamos em muitos exemplos, se as pessoas chegam tão próximo de uma compreensão das parapraxias e tão a miúde se comportam como se aprendessem seu sentido, de que modo lhes é possível, não o bastante, classificar esses fenômenos como sendo, em geral, eventos casuais, sem sentido nem significado, e poder opor-se tão vigorosamente à elucidação psicanalítica dessas mesmas parapraxias? Os senhores têm razão. Esse é um fato notável e exige uma explicação. No entanto, não lhes darei tal explicação. Em vez disso, eu os levarei gradualmente a áreas de conhecimento, a partir das quais a explicação irá se impor aos senhores sem qualquer contribuição de minha parte.